Nessa aula nós vamos falar sobre radiciação. Então, dentro de radiciação nós vamos estar falando sobre a ideia de raiz quadrada, raiz cúbica e outras raízes. Então, iniciando pela ideia de raiz quadrada, nós temos aqui uma figura com lados medindo 5 por 5. Então, se eu quiser saber sua área, eu posso fazer de duas formas diferentes. Então, ou eu posso quadricular, ou seja, dividir em quadradinhos, como cada lado mede 5, cada lado eu dividi em 5 quadradinhos, e contar de 1 por 1. Ou fazer a multiplicação 5 vezes 5, que vai dar 25. Mas caso aconteça o contrário, eu saiba a medida da área e não saiba a medida do lado. Então, para resolver isso, a gente vai utilizar a lógica, só que ao inverso. Então, como eu já sei que 5 vezes 5 dá 25, eu posso concluir que a medida de cada lado desse quadrado seja 5. Então, a raiz quadrada de 25 é igual a 5, pois 5 vezes 5 é igual a 25, ou seja, 5 elevado ao quadrado é igual a 25. E nós indicamos assim, raiz quadrada de 25 é igual a 5, pois 5 ao quadrado é igual a 25. Só lembrando que 5 ao quadrado é o mesmo que 5 vezes 5. Mais um detalhe, nós não calculamos raiz quadrada de números negativos. Então aqui nós temos um exemplo, também com 25, só que o 25 negativo. Por que nós não calculamos raiz quadrada de números negativos? Porque 5 vezes 5 dá 25. E menos 5 vezes 5 também dá 25, ou seja, não existe uma multiplicação que dê menos 25. Outros exemplos de raízes quadradas, temos raiz de 81, que é 9, pois 9 vezes 9 é 81. Raiz quadrada de 0,25 é igual a 0,5. Se eu fizer 0,5 vezes 0,5, vai dar igual a 0,25. E a raiz de 4 sobre 9, ou 4 nonos, é o mesmo que 2 terços, pois se eu fizer 2 vezes 2, dá 4, e 3 vezes 3 dá 9. Vamos falar agora um pouco de raiz cúbica. Então, raiz cúbica a gente já começou observando. Nós temos um cubo com medidas de lado igual a 4. Então, se eu quiser calcular o volume desse cubo, basta fazer 4 vezes 4 vezes 4. Ou seja, 64. É o mesmo que eu fazer 4 vezes 4, que dá 16, e 16 vezes 4, 64. Da mesma forma que aconteceu com o quadrado, se eu souber o volume da figura e quiser descobrir a medida de seu lado, eu posso fazer a mesma dedução, ou seja, a raiz cúbica de 64 vai ser 4, pois 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. Então aqui já a gente já observa que, diferente da raiz quadrada, na raiz cúbica nós multiplicamos o mesmo número 3 vezes. Então, outras raízes cúbicas. Aqui nós temos a raiz cúbica de menos 27, que é menos 3, pois menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 dá menos 27. A raiz cúbica de 1000 é 10, pois 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. A raiz cúbica de 0,008 é 0,2, pois 0,2 vezes 0,2 dá 0,04, e vezes 0,2 vai ficar 0,008. E a raiz cúbica de 8 sobre 125 é 2 quintos, pois 2 quintos vezes 2 quintos vezes 2 quintos dá 8 sobre 125. Agora, vamos falar um pouco de outras raízes. Então, nós temos
raízes maiores que 3 são as raízes quartas, quintas, sextas e assim por diante, independente do número que você queira. Então, as raízes quartas, eu vou estar trazendo um exemplo. A raiz quarta de 16 é 2, pois 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Então, raiz quadrada a gente multiplica o número 2 vezes, raiz cúbica 3 vezes, raiz quarta 4 vezes. O mesmo acontece também para as raízes quintas. Então, raiz quinta de 243 vai ser 3, pois 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 243. Então, para essa aula de radiciação, era só isso que eu queria falar para vocês. Então, espero que vocês tenham entendido. Bons estudos!